Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão dispostos a verdadeiramente a viajar aí na palavra de Deus? Digam amém. Glória a Deus. Queria que você fizesse assim com o seu irmão, ó. Assim, ó. Isso aqui, Josafá. Assim com seu irmão, em nome de Jesus. Faz assim para ele, faz. É um ato profético de quem vai pagar o jantar para você hoje. Faça. Cheia. O mover já começou, né, gente? Já começou. Josafá, tá ligado, viu? Já bateu na tua mão, viu? Tá ligado. Eu, Mateus, a Duda, Rebeca. Glória a Deus. Queridos, hoje eu tenho uma palavra que você já deve ter ouvido essa palavra outrora, em algum outro tempo. Eu já até ministrei essa palavra aqui, e que eu falei sobre a questão do casamento judaico, né? E é muito importante, quando nós ministrarmos a palavra, ter segurança naquilo que vai falar. É tão complicado quando você vai sair da sua casa para ouvir a palavra de Deus, e muitas vezes não há segurança naquilo que fala, não há entendimento, né? Então as pessoas, elas precisam ser alimentadas. E você precisa verdadeiramente ouvir. Em Deuteronômio 6, se eu não me engano, fala o seguinte: ouve, ó Israel. Ouve, Israel, essa mesma palavra é para obediência. Ouve, ó Israel, é chamar, a palavra que significa você dar a devida atenção, você honrar o Senhor. E o Senhor fala em Samuel, 1 Samuel também, se eu não me engano, 1 Samuel 3:20, diz que aquelas pessoas que me honram, eu vou honrar. O que é honra? Você reconhecer, você investir, é igual a honra. Honra, ela volta em forma de milagres para a sua vida. Então, quando você dá a sua atenção, a devida atenção à palavra de Deus, Deus, ele realmente, ele te dá uma palavra do decorrer do culto, uma palavra de rema. Porque a palavra logos é a palavra da Bíblia, mas a rema é a que você vai receber no decorrer do culto e vai transformar a sua vida. Jesus falou isso: olha, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra, a pedra da revelação, do sopro de Deus, é que eu vou edificar a minha igreja. Quando você recebe uma revelação, um rema de Deus, aí você é transformado. Nunca mais o diabo vai ter poder naquela área sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. E essa palavra sobre eis o noivo é de Mateus 25, do versículo 1 ao 13. E essa palavra, antes mesmo de eu ler a mensagem, eu quero explicar para vocês sobre a questão do casamento judaico. Porque Jesus estava fazendo uma série de declarações, de profecias. No versículo 20, no capítulo 24, ele fala sobre a questão da queda de Jerusalém, né, da tomada de Jerusalém. Diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus já estava falando numa linguagem escatológica dos últimos tempos, no capítulo 24, capítulo 25. E no capítulo 25, né, vem várias parábolas. E uma parábola não significa assim precisamente que foi inventada, né, para aquele momento. Uma parábola, ela pode ter sido uma história real, que não é o caso aí. Mas em Lucas 16:24, que fala do rico e do Lázaro, na minha opinião, ali não é uma parábola, ali realmente aconteceu, porque parábola não tem nome. E aquilo ali começa: havia um homem, né? Então Jó também começa: havia um homem. Então aquilo ali não foi uma parábola, aconteceu. Existia um rico e existia um cara chamado Lázaro também. O rico foi para o Sheol, né? Porque foi para o Hades, para o inferno. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Então essa aí é uma das parábolas que Jesus fala, porque Jesus falou da parábola da figueira um pouquinho antes, do servo bom e do servo mau. E depois dessa parábola das 10 virgens, fala também da questão dos talentos. E antes mesmo de eu ler esse versículo aí, eu quero falar para vocês entenderem o casamento judaico. O casamento judaico começa no Sedurim. Sedurim é são 3 partes, né? Aquela parte que a pessoa se interessa, o homem se interessa pela mulher, né? Hoje em dia já mudaram isso, né? Mas o homem se interessa pela mulher. E aí ele vai conhecer. Eles marcam lá em Israel, eles têm uns cantos, umas espadarias, o shopping. E ele vai só para conhecer aquela propensa, aquela teoricamente a futura esposa dele.
né? Teoricamente. Aí eles vão lá, sentam, conversam. Não pode se tocarem. Não, eles não se tocam. Eles perguntam sobre a família. Aquela parte do... essa parte do sidurim, essa parte do encontro, essa parte assim da escolha, ele olhando verdadeiramente a pessoa. Rapaz, deixa eu ver essa pessoa aqui, ver de qual família, né? Às vezes quer conhecer pai, quer conhecer mãe. E aí depois, se passar nesse teste, a noiva também tem todo o direito, a futura noiva tem todo o direito também de rejeitar. Não quero, tal. Mas a escolha literalmente ali é do homem. E aí eles passam para a segunda fase. Essa segunda fase é uma fase muito interessante, porque foi aprovado ali. Ele fala para o pai que se interessou por uma menina, por uma moça, né? E aí ele fala para o pai dele. Eu estou falando naquela época, tá? Também estou falando na de hoje, na época de hoje, também naquela época. Então, depois que o rapaz se interessava por aquela mulher, aí ia para a parte do noivado. E o interessante, queridos, preste atenção. Essa analogia é a analogia de Jesus para com a igreja. Jesus disse: não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi. Hein? Eu escolhi vocês, escolhi a igreja, escolhi cada um de vocês. Olha que responsabilidade. E aí depois, ele escolheu a noiva. Só que naquele momento, ele vai com o pai dele. O noivo vai com o pai dele. Aliás, o noivado não foi firmado, vai com o pai dele. Essa parte se chama Eruzim. E lá ele leva um dote. Quanto mais caro, quanto mais preciosa for a noiva, mais caro é o dote. Quem é casado aí? Diga amém. Quanto foi que seu pai pagou pela sua esposa aí? Hein? Tem gente que diz assim: pastor, na época eu paguei caro, não, mas hoje está saindo caro que só, né? E aí, depois que paga o dote, aí eles fazem um contrato. Alguém me dá aí a Bíblia do papel mesmo. Dá a Bíblia do papel mesmo aí. Eles fazem o contrato. Qual é o contrato? Jesus já te comprou por um bom preço, sim ou não? Olha o contrato aqui, ó. Olha o contrato. E aí ele faz o contrato dizendo: agora você é quase que um casamento. Agora é o seguinte: você tem que ser fiel, leal, tem que me aguardar, porque eu vou construir uma casa para nós morarmos. E eu não sei a hora que eu ver, mas é só quando meu pai liberar e a casa estiver construída, e aí eu vou para te buscar. Essa fase, ela é carregar a esposa literalmente. Quem lembra do arrebatamento aí? Então o noivo viria a qualquer hora. Tem até uma música assim: não se turbe o vosso coração. Me ajuda, Juninho. Ide em Deus e também em mim. A casa de meu pai é muitas É a terceira fase. O que ele diz? Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Tudo direitinho, né? Com os judeus, né? Vos levarei para mim mesmo. Isso na época de Jesus. Agora, no Ceará, cheia de mania, menina teimosa, menina bonita. Lá não tem nem toque. Aí na primeira vez que conheço essa mulher, vamos lá para um negócio lá. Aí chega em casa: mãe, tô apaixonado, vou casar com a mulher. Pensa na mulher bonita. Trazer ela aqui em casa: mãe, você nem se aprovar, eu já aprovei. Aí a mulher chega lá: você acabou, vai ser beleza. A primeira fase é do Brisa do Lago. Quem lembra do Brisa do Lago aí? Silêncio, estou pregando. A segunda fase, só Deus sabe. A terceira fase é divórcio. Não é assim que acontece? 50%, 60%, está passando beirando 60% dos casamentos hoje dão divórcio. Por quê? Por que será, hein? Porque não é no padrão bíblico, não é no padrão de Deus. Não é segundo, Deus não tem compromisso com aquilo que está fora da palavra dele. Tem que ser conforme a palavra de Deus.
Então, queridos, essa é a história do casamento judaico. Eu resumo. E aí, nessa parábola, que eu nem li ainda, o noivo chega para as damas de honra, porque na verdade, as 10 virgens aí são como damas de honra. E aí é o seguinte, você vai guardar o azeite, você vai iluminar o caminho, tudo combinado. Jesus tinha combinado tudo já. Vamos colocar assim, combinado com você, que é a igreja. E aí tem as 5 virgens prudentes, as 5 virgens imprudentes. Aí eu vou ler e vou discorrer mais, né, no decorrer da mensagem. Vamos ler Mateus 25, do 1 ao 13. O engraçado é que aí não fala, você não encontra a noiva. Aí não, pastor, a noiva são as 10 virgens. Não, senhor. Não. Apesar de ser igreja, mas aí esse livro, ele foi escrito para os judeus. A noiva aí é Israel. Não é literalmente as 10, porque ninguém vai casar com 10 mulheres. Pelo menos eu não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor, 13 versículos. Então o reino dos céus será semelhante a quanto? 10, guarde essa palavra 10 aí, que nada é à toa na Bíblia. Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. 5 eram imprudentes e 5 eram prudentes. As imprudentes, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Diga-se passagem, azeite reserva, tá? No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo. Por que Jesus tarda, né? Tem muita gente precisando que Jesus tarde mesmo, viu? Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ou na versão original diz, em meio à noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, as imprudentes, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e aqui as estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, em nome de Jesus. Digam amém. Para facilitar o entendimento da palavra de Deus, eu dividi esse texto, desses 13 versículos, em 4 partes. A primeira parte é distinção. Você vai distinguir quem é quem, essas virgens prudentes e essas virgens imprudentes. A segunda parte é surpresa. Elas tiveram uma surpresa. A terceira parte eu coloquei desespero. E a quarta parte é a grande tragédia que acontece com essas virgens. Então eu queria falar um pouco sobre a distinção. Que quem são essas virgens? Porque, queridos, as 10 virgens, tudo parecia, tudo igual. Tudo igual. 10 virgens, todo mundo parecido. Porque daqui da igreja, daqui de cima, todo mundo é crente. Todo mundo é filho de Deus. Mas eu pergunto mais de cima um pouquinho, como é que Deus vê? Porque na igreja tem as pessoas que dizem: Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Tem um linguajar de crente, fala como crente, tem até a Bíblia. Mas eu pergunto, será que é prudente ou imprudente? E o interessante é que em Apocalipse 20:12 fala que Deus, Ele escreve livros sobre as obras que nós estamos fazendo. Cada obra que você está fazendo, cada situação que você passa na sua vida, as obras estão escritas lá em Apocalipse 20:12. E engraçado também que em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz a seguinte coisa: o Senhor conhece quem lhe pertence. Diferente.
Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Essas virgens aí, era como eu falei, era mais como aquelas acompanhantes, aquelas damas de honra. E a palavra no grego é paternos, que vem de paternon. São aquela mulher solteira que é destinada a ajudar no casamento, cooperadora. Não é exatamente a noiva, porque a noiva é Israel. E o interessante que todas essas virgens todas essas mulheres eram virgens. Essas jovens eram virgens. E a Bíblia fala de 10 virgens. 10 na Bíblia é o número de plenitude. É o número de 10 dedos das mãos, 10 dedos dos pés. 10 no hebraico é o número Iud. Fala a letra da mão, a letra do serviço. É como se fosse um pontinho. Ou seja, Deus está falando aí de como você serve o Senhor e ao Senhor. 5 fala do número rei, que é a mesma letra que foi colocada no nome do Abrão foi colocada essa letra rei, que é o sopro de Deus. 5 é o número da graça de Deus. Ou seja, essas virgens que representam a igreja, representam aquelas pessoas que receberam a graça de Deus, receberam o privilégio de poder servir, não de coração, mas de todo o coração. E na igreja, querido, todo mundo é parecido, o linguajar é parecido, mas espiritualmente existe, infelizmente, uma distinção. Na igreja existe o joio e o trigo. Mas quem vai tirar o joio? Sou eu, pastor? É você? Não. Porque existe espiritualmente uma chama acesa no coração de cada cristão, no coração de cada filho verdadeiro de Deus. E o interessante, queridos, que ela fala lá no final: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E esse Mateus 25, 1 ao 13 é muito similar às palavras de Mateus 7, no versículo 25, que fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Não é pelo fato que você considera Jesus Senhor, não significa que você seja salvo, não significa que você esteja em Deus. Então a gente precisa de verdade não pensar no nosso próximo, não pensar no nosso, meu irmão devia estar aqui para ouvir essa palavra. Não. Você mesmo deve distinguir: eu faço parte das 5 virgens prudentes, ou eu faço parte das 5 virgens imprudentes. Significa a mesma graça que as prudentes receberam, é a mesma graça que as prudentes receberam. Então a gente precisa entender o seguinte: como é que está meu serviço com o Senhor? Como é que está o meu coração em relação à obra de Deus? Porque se nós chamamos Deus, Jesus de Senhor, é Ele que nos comanda, não somos nós que comandamos. Posso ouvir um amém, igreja? Então a gente precisa entender essa primeira parte, que é a distinção. A segunda parte fala da surpresa no verso 6. Porque quem são essas virgens? Agora na segunda parte fala no verso 6. Adormeceram. Essas duas palavras são muito importantes: adormecer e meia-noite. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma diferença entre dormir e descansar. Dormir é aquela pessoa que está sempre latente, aquela pessoa que está sempre negligente. É aquela pessoa que verdadeiramente não está nem aí para as coisas de Deus. É uma pessoa que está morta espiritualmente. Quantas pessoas estão dentro das igrejas estão mortas espiritualmente? Aí elas acusam o pastor, é a igreja, é porque é isso, é porque... Tudo bem que existem igrejas e igrejas. Eu entendo isso. Existem situações, mas, querido, a chama, manter a chama acesa, cabe a você. Cabe a cada um de nós. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do seu pai, da sua mãe. É você que deve manter a chama acesa. E aí adormecer. Por que literalmente os crentes adormecem? Por quê? Não lê a Bíblia, não procura ler a Bíblia com profundidade, entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não oram com fervor. Sabe, não é orar. Ora aí, meu irmão. Ave Maria cheia de... Não, meu irmão, orar. Ave Maria, não, meu irmão, não. Muitas vezes os crentes, eles rezam, é uma ladainha. Ele não tem aquele fervor, aquele amor de falar com o Pai, de conversar com o Senhor. O que é orar? Orar no hebraico é palau, significa pei
LL, falar com ser superior, falar com alguém que vai te orientar de verdade, falar com Deus, do Senhor, o teu Pai. Pai nosso. Então hoje a maior dificuldade dos crentes é verdadeiramente orar com paixão, orar com fervor. Hoje temos um humanismo dentro da igreja, as pessoas só querem resolver os seus problemas. As pessoas não querem realmente ajudar o próximo. O segundo mandamento é ama teu Deus, o primeiro mandamento é ama Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Em Mateus 6,33 diz, coloca o Senhor em primeiro lugar, coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E segundo é o teu próximo, ama teu próximo como a ti mesmo. E a gente perdeu esses conceitos e acaba adormecendo. Aí a leitura não tem mais intimidade com Deus, relacionamento íntimo e profundo. Pior, a leitura da palavra. Aí a obra de Deus fica negligenciada. E aí não tem mais fervor nas coisas do Senhor, não tem mais alegria em servir. Em vez de, rapaz, que privilégio. Eu varrendo na casa de Deus, olha que privilégio. Eu sou médico, mas aqui eu sou servo. Olha que privilégio. Não vou mais para a igreja não, porque eu não, sei lá, acho que não tem mais graça. Sei lá. Passou meu tempo. Mas se você for procurar, o segredo é só isso aqui, ó. Quando você se levanta em oração, sabe, por isso que tem uma música que eu acho tão linda, que diz assim: desperta-me antes que seja tarde. Aleluia. Aleluia. Queridos, quando você sai da oração do Getsemane, você está disposto a dar a própria vida por amor ao Senhor. Quando você sai da oração de joelhos, suando sangue, não há impossíveis, não há barreira para que você possa servir ao Senhor. Uma pessoa carnal na igreja, tudo ela vê um problema. Uma pessoa espiritual, tudo ela vê uma oportunidade. Quanto menos de Deus você tiver, mais de si você vai ter. E quanto menos de si, mais de Deus você vai ter. Quem está entendendo, diga amém. E aí, queridos, muitos crentes estão mornos, negligenciam na obra de Deus. É um favor pedir para ir para o culto. É um favor pedir para a igreja. Meu irmão, vamos para a igreja, para a casa do Senhor. E queridos, e os homens perdem é feio para as mulheres, viu? Perdem é feio. Porque hoje, se tivesse mais homens dispostos a servir ao Senhor, queridos, as mulheres hoje estão sem direcionamento. Os homens não querem orar junto, não querem dar o exemplo, não querem buscar com fervor a obra de Deus. Aí depois, porque os filhos estão tudo reclamando, porque os filhos estão desviando. Porque a Bíblia fala, maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. E aí a Bíblia fala que meia-noite, à meia-noite ou em meio à noite, Jesus vai chegar. No momento que você não espera, no momento que você não está aguardando, Ele diz que Ele vai chegar. Em Efésios 5:14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai resplandecer, vai te iluminar. O que é iluminar no hebraico? Iluminar é ter revelação, é examinar as escrituras, é conhecer o Senhor profundamente. Porque, queridos, a Bíblia fala também em Lucas, no capítulo 12, do versículo 40, diz assim, dá para colocar aí? Diz assim: estejam também vocês o quê? Preparados, porque o Filho do Homem virá, leia aí comigo, virá em que vocês menos esperam. Menos esperam. Então, queridos, vocês imaginam, Jesus vai chegar assim, surpresa. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: surpresa. Você já imagina isso? Por que Jesus demora? Por que Jesus tarda? Por que Ele não quer que nenhum se perca? Porque Ele não quer que seu familiar se perca, seu pai, sua mãe. Ele está demorando por amor a nós mesmos. E a gente sempre diz: não, amanhã eu resolvo, amanhã eu sou crente de verdade, amanhã eu vou mudar minha vida, amanhã, e amanhã pode ser muito tarde. Muito tarde. Então, queridos, nós precisamos ter um despertar, nós precisamos ter, não um mover, mas um mover de Deus, não uma visitação de Deus, mas um habitar em nossas vidas.
Porque que se a gente tiver um mover, que diz, é muito fácil, a gente canta um louvor aí, aí você se emociona, chora, aquele negócio todo, Deus fala com você, mas no outro dia está na mesma porcaria, do mesmo jeito. Então nós precisamos entender que nós servimos ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei da glória. Queridos, nós fomos comprados por um bom preço. Ele pagou a própria vida por amor a você. Para você ser medíocre? Para você ser aquém? Queridos, Deus me chamou para uma grande obra e eu não posso voltar atrás não. Então você foi escolhido simplesmente pelo o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E a gente banaliza as coisas de Deus, coloca mediocridade. Pensa, porque queridos, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Ontem nós fizemos um evento lá em Mucunã, lá em Maracanã, na igreja de Mucunã. Nós fizemos o café com casais. E eu falei lá nesse café, eu disse assim, gente, isso aqui não é só o café, a bandinha dançando, aquele negócio todo, batendo lá, o saco. É só uma desculpa para a gente edificar os casais, levarem eles ao Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Queridos, a gente tem que entender que a nossa missão é muito maior do que nós. A visão que nós temos é muito maior do que nós. Sabe, querido, não é só um tocar não. Aqui não é só um tocar não, aqui é galardão. Posso ouvir um amém, igreja? Sabe, você tem galardão quando vem à igreja, abre o coração, não só vem à igreja, mas quando você se torna igreja. E muitas vezes nós deixamos as coisas dessa vida nos tirar o propósito, nos tirar a visão das coisas de Deus, o prazer, a alegria. Muitas vezes o diabo tira a nossa visão das coisas do Senhor, das coisas espirituais, coloca nas coisas carnais. E a gente vai se desviando do evangelho, vai dormindo, o sono da indolência, da negligência. E a gente nem percebe. Porque um homem espiritual, ele é sensível, acessível e flexível com as coisas. Ele entende qual é o seu propósito. Jesus diz, qual de vocês me convence do pecado? Qual de vocês me desvia da missão que Deus me colocou? Jesus era focado. Querido, próspero não é ter dinheiro. Próspero é estar dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Esse é o que é o verdadeiro próspero. Paulo, em meio à grande tribulação, Paulo foi decapitado. Eles combatiam o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo aguardava a coroa de glória para ele. Agora Nero, em toda a pompa, Nero em toda a riqueza, está queimando no inferno até hoje. E eu pergunto, o que você tem feito pela obra de Deus? Mas não só pela obra de Deus, mas com Deus da obra também. Então a Beli fala que, queridos, Jesus, ele vai pegar a gente desprevenido. E o problema não é dormir. Sabia disso? Porque eu durmo também. Durmo ronco. Não quero ouvir zoada. Ah, é tu, meu amor, é? O problema não é você dormir. O problema é você não estar preparado, querido. E quantos preparados nós temos aqui hoje? Quantas pessoas podem dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pode vir, Senhor. E a gente canta, eu estou só te esperando, vem, vamos. Será que Jesus dançaria com você? Servo bom e fiel. E eu danço muito, né? Tem crente que ao invés de estar dançando com Jesus, está lá. Eu vou pro céu, eu vou pro céu, eu vou pro céu. Acho que não. A gente tomou a Santa Ceia agora. A Bíblia fala, 1 Coríntios 11, 23, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aquela palavra examine-se fala de uma palavra grega dizendo assim, examine-se a sua fé genuína. Todos tomaram a Santa Ceia. Examine se a sua fé é genuína. Porque quem come e bebe de qualquer jeito, indignamente, bebe para a sua própria condenação. Eu gosto de palavra de glória, pastor. Eu gosto de palavra de avivamento. Mas canta avivamento sempre com pecado, negligenciando a obra de Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Na terceira parte que eu vou falar agora, veio o desespero. Por quê? Porque o noivo chegou em meio à noite, na madrugada, no horário que ninguém esperava. Aí a Bíblia fala, no verso 8, que o azeite das imprudentes acabou.
o azeite acabou. No versículo 8 diz assim: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aí eu pergunto: que crente é essa? Que crente é esse que não dividiu o pão, o azeite? Porque lá em Atos diz o seguinte: que é melhor dar do que receber. Mas, peraí, pastor, essas 5 prudentes, não estão prudentes aqui, que não dividir o azeite? Queridos, o azeite, ele passa por um processo. O azeite, ele passa por um processo. Sabe, queridos, lá em Jerusalém, no Getsemane, essa palavra Getsemane, as pessoas pensam que é um jardim, mas não é um jardim, é uma fabricação de azeite. Lá era tipo uma fábrica. Ali não era um jardim, olha que bonito, um rio passa. Não, ali é onde Jesus costumava orar. É ali onde prensava as azeitonas. E aquelas azeitonas, eu já falei aqui em outros cultos, né? Elas eram colocadas tipo sacas com pano, né? Tipo aquelas sacas de cimento, colocadas uma em cima da outra. Eles traziam as sacas de azeitona e colocavam uma sobre as outras. E aí embaixo tinha uma bacia, mais ou menos uma bacia de pedra mesmo, que escorria uma bacia. E aí o peso daquelas azeitonas, né? O primeiro peso, não colocava nenhuma pedra em cima, aí saía um azeite. Eles passavam por um processo, colheita, né? Eles selecionavam as azeitonas e colocavam sobre saco. Aquelas azeitonas desciam, o primeiro leite, aquele primeiro óleo que descia, era para o templo, era para adoração, para a casa de Deus. O azeite dá unção, o óleo dá unção. Aí eles colocavam o segundo azeite, ele colocava uma pedra em cima, um peso, porque antes não tinha nenhum peso, era só os pesos das azeitonas mesmo. Segundo peso, colocava um peso, aquele segundo peso, o azeite saía de novo, né? Aquele azeite era para alimentação. O terceiro, ali era para o bálsamo de Gileade, colocava mais peso. E o último peso, o azeite que saía, era usado para iluminação, para iluminar as lamparinas. Ou seja, o que é que Jesus está falando aí? Sobre o azeite, sobre as lamparinas. Está dizendo que é a última hora, o último momento para você se converter. É o último do último. Quem foi que foi prensado no Getsemane? Quem foi que suou sangue? Quem foi que serviu de luz? Quem foi que serviu de alimento? Quem foi que serviu de cura? Quem foi que serviu de luz, né? Quem foi que serviu de realmente é objeto de adoração? É o próprio Jesus. Então ele está dizendo para essas nestes, dizendo para nós aqui na igreja: gente, é o último momento, é o último do última oportunidade para você converter, para você virar crente de verdade, para você exercer seu ministério com maestria, com a dependência de Deus. Ele está dizendo: queridos, o seu azeite, o azeite que o do Júnior, a espiritualidade do Júnior, o processo que ele passou na intimidade com Deus não serve para mim. Eu tenho que buscar, eu tenho que passar por esse processo. Você não pode viver intimidade de ninguém. Posso ouvir um amém, querido? Cada um de nós tem que buscar a espiritualidade, a intimidade com Deus. E muitas vezes dentro das igrejas o que acontece? As pessoas só adoram, só falam em línguas no meio da congregação. A intimidade dela com Deus só é no dia de culto, ou dia de uma célula, ou dia de uma reunião de oração. Queridos, intimidade em culto é pornografia, imoralidade. Posso ouvir um amém, igreja? Porque você só mostra a sua intimidade na frente das pessoas com Deus. Eu não mostro a minha intimidade com a minha esposa na frente das pessoas. A minha intimidade com Deus tem que ser vivenciada no secreto. Só eu e Deus. Não sou eu e minha esposa, não. Sou eu e Deus. Ela tem que ter a intimidade dela. Eu tenho que ter a intimidade. Meu filho tem que ter a intimidade dele. Minhas filhas têm que ter a intimidade dela. E tem muitos crentes da igreja que parecem ter intimidade com Deus. Parece que eles falam em línguas, falam tudo, mas só aparece ali na frente da multidão. Quando é em casa, no secreto, eles não buscam o Senhor. Diga: acabou o azeite. E o interessante, queridos, é que elas tinham que guardar uma reserva. Aquela lamparina, elas iluminavam mais ou menos uns 15 minutos. Elas tinham que ter reserva. E o que mais me chama a atenção é que elas foram comprar. Eles disseram: olha, me dá o teu azeite. Não, porque nós temos uma missão. Jesus nos concedeu uma missão, nos otorgou uma missão. Ele nos encaminhou para uma missão. Seguinte, a gente iluminar o caminho do noivo até a noiva. Então, se eu der a minha intimidade para você, vai faltar luz no caminho para Jesus. Eu não posso dar a minha intimidade para você, tem que buscar. E aí ele diz: vai comprar. Só que o grande problema é o seguinte, presta atenção: por que ela não comprou antes? Por que as 5 virgens
5 também na Bíblia fala de responsabilidade humana. Por que ela não comprou antes? Só comprou na hora que o noivo veio? É aquele crente que diz assim, não, agora eu vou converter. Mulher, agora eu adoeci, eu tive um efizema pulmonar, efizema que chama, né? Eu tive um problema de câncer, agora eu vou buscar Deus. Aí acaba não buscando. Acaba negligenciando, porque tudo é o quê? Tudo é empolgação. Não é aquele arrependimento verdadeiro, não é aquele senso de propósito. Quem está entendendo, diga amém, querido. O noivo precisava que iluminasse o caminho para chegar até a noiva. E eu pergunto, você está sendo luz na sua escola? No seu casamento? Na sua família? No seu trabalho? Você está iluminando o caminho de Jesus lá na faculdade? Você está iluminando Jesus através das suas atitudes, do seu coração, dos seus pensamentos, das suas palavras? Eu pergunto, você faz parte das 5 virgens prudentes ou das 5 virgens imprudentes? Porque, queridos, não tem mais nada hoje que anestesie o coração dos crentes do que pastores que falam o que vocês querem ouvir. E muitas das pessoas que ouviram aquilo que estavam querendo só ouvir aquela palavra, né? Porque às vezes, não, pastor, eu queria uma palavra de conforto. E não existe palavra mais de conforto do que a de confronto. Que a palavra que te confronta, ela te faz crescer. Quem fala só o que você quer, querido, não te ama. Não te ama. Por isso que Jesus confrontou o jovem rico. Ele amou, olhou e falou: olha, vem de tudo, você precisa mudar. Você precisa, seu Deus não é o Deus de Israel, é Mamon. Você precisa mudar. Foi o que o jovem fez. Ficou triste porque possuía muitas riquezas. Então as igrejas estão abarrotadas de pessoas, de pastores também, que só falam aquilo que a multidão quer ouvir, querido. A multidão não tem compromisso com a igreja. A multidão só queria os peixes e os pães. Posso ouvir um amém, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos saber, queridos, se o nosso azeite, nós temos reserva, nossa vida de intimidade com Deus. Se hoje realmente o noivo chegasse agora, o arrebatamento fosse agora, você está feliz, você está preparado ou está triste com você mesmo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tomamos a Santa Ceia agora. Posso ouvir um amém, querido? Porque o difícil não é acender a fogueira. O difícil é deixar a chama, é manter a chama acesa, querido. É muito importante isso. A salvação é gratuita, querido, mas a intimidade com Deus vai te custar tudo. Isso teu pastor, teu amigo, teu discipulador, teu líder de célula não pode fazer isso por você. Não pode fazer isso por você. Então a gente tem que se examinar. Senhor, a partir de hoje eu vou deixar essa luz, esse pavio que fumega, eu vou deixar apagar. Eu vou viver uma religiosidade, uma aparência e a essência ser diferente, ou eu vou mudar hoje? Queridos, estamos falando de salvação, estamos falando, o arrebatamento está às portas. Nós estamos falando da nossa eternidade, do nosso encontro ou não com Deus. Você vai estar de algum lado. No encontro com Deus, no dia do grande juízo, você vai estar de um lado, ou de um lado esquerdo ou do lado direito. Um dos dois. Então a grande oportunidade que a gente tem de mudar as nossas vidas é hoje. É agora. É através dessa palavra de confronto. É através dessa palavra que Jesus está dizendo: você é nécio ou você é prudente? A decisão está agora, às portas do arrebatamento nós estamos. Diga: acabou o azeite. Acabou o azeite. E aí, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A última parte, porque eu dividi em distinção, surpresa, desespero e tragédia. Agora preste atenção que foi que disse no versículo, no último versículo, coloca aí, no 13, no 12 e 13. Diz que a porta fechou a porta. Queridos, olha que coisa fantástica. Volta aí por favor. Senhor, aí diz assim: Senhor, abre-nos a porta. A Bíblia fala que eles vieram mais tarde. Não, depois eu aceito Jesus. Depois eu mudo minha vida com Deus. Depois, diga mais tarde. Mais tarde. Então fechou a porta da graça. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Esses 2000 anos que Jesus veio aqui é o tempo dos gentios. Porque a salvação era primeiramente para os judeus. Aí Deus, pela misericórdia e graça dele, abriu esse tempo de 2000 anos para os gentios que somos nós.
Mas rapaz, os judeus não estão querendo. Isso fala muito no livro de Romanos. Então eu vou lançar o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Eu vou abrir esse tempo para os gentios. Aí esse tempo foi aberto para nós. Aí a gente conhece Jesus, é batizado nas águas, é batizado no Espírito Santo. Mas a gente negligencia isso toda hora, todo instante. A gente torna o nosso ministério medíocre. E aí o que acontece? Vai ter um dia que vai fechar a porta. E aí, não, mulher, agora vamos para a igreja. Agora eu quero ouvir aquele pastor lá. Não, eu quero ouvir, agora eu quero ouvir. Fechou a porta. Você sabe o que é isso? A porta da graça de Deus fechou. Aí diz assim, Senhor, que as virgens nessas, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, abre-nos a porta. Senhor, agora eu quero ser crente. Agora eu quero ser teu filho. Senhor, agora eu quero. A Bíblia fala que clamando é uma pessoa desesperada. É o mesmo clamando para aquele rico que estava lá no inferno. Ele estava clamando, me dá um pinguinho d'água. Clamando, Senhor, abre a porta. Senhor, eu quero ir para a igreja agora. Senhor, eu quero converter agora. Eu quero aceitar Jesus. Senhor, abre a porta. Muitas vezes não é nem o cara que não quis ir para a igreja. Às vezes é a pessoa dentro da igreja que nunca verdadeiramente teve um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Só superficialidade. Muitas vezes, muitos cristãos, eles escondem a sua espiritualidade servindo. Nem pelo fato de você estar servindo na igreja não significa que você esteja no Senhor. Tem que estar com a lâmpada acesa, tem que estar com o fogo aceso. Posso ouvir um amém, igreja? E aí passa aí para você ver uma coisa. Mas ele respondeu, ele disse: em verdade vos digo, essa palavra conheço no hebraico é iada. Iada significa um relacionamento íntimo e profundo. Jesus está dizendo aqui, na verdade você nunca procurou um relacionamento íntimo e profundo comigo, eu não vos conheço. Olha que palavra forte. E diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Sabe que essa palavra vigiar é como aquele sentinela que está olhando de olho na sua salvação. O próprio apóstolo João e o apóstolo Paulo falam muito sobre isso, sobre a questão de coroa, para você guardar a coroa, para que ninguém a tome. Então a gente negligencia a nossa fé, a gente negligencia toda hora, todo instante a nossa salvação, o nosso ministério. A gente simplesmente deixa apagar a lamparina, não está nem aí. Aí costuma dizer, não, porque eu estou desviado. Não, nunca mais fui para a igreja. Não, pensando que isso é uma dádiva, pensando que isso é coisa boa. Querido, se nós tivéssemos consciência de verdade o que é um crente desviado, o que é um crente afastado dos caminhos do Senhor, porque o juízo é muito forte para quem está lá fora que rejeitou Jesus. Mas quem estava dentro da igreja? Para quem estava levando Jesus de qualquer jeito? Porque o juízo é maior. Em Tiago fala que os mestres, eles vão ter um juízo maior do que as pessoas que não conhecem tão profundidade a palavra de Deus. Mas nós já tivemos o batismo do Espírito Santo. Nós fomos batizados nas águas. Estávamos todos os domingos. Senhor, estávamos todos os domingos. Eu estava na Paz Church, na Paz Chuchu. Eu estava na Assembleia de Deus, na Deus é Amor. Aí Jesus vai dizer para você: nunca vos conheci. Você nunca teve relacionamento íntimo e profundo comigo. Forte isso, gente. Que isso não seja para você, querido. Que isso não seja para você. O momento de buscar a Deus, de arrependimento, é agora, é hoje, é nesse momento. Nós podemos nos arrepender e mudar nosso destino. Sabe, queridos, eu coloquei alguns versículos aí que não estão aí nesses slides, mas em Hebreus 2:3, olha que Hebreus 2:3 fala. Coloca aí, por favor. Hebreus 2:3. Essa palavra falou muito forte comigo. Eu lembrei logo de Hebreus 2:3. Diz assim, ó: Como escaparemos nós? Está falando dos cristãos. Como escaparemos nós se desconsiderarmos tão grande salvação que foi aberta para nós? Como é que a gente vai escapar das mãos de Deus que a gente rejeitou tamanha salvação? Vocês acham onde é que Judas está nesse momento? Ele conheceu Jesus. Ele vivia ao lado de Jesus. Por isso que eu digo, nem toda pessoa próxima é íntima. Mas o destino dele foi a condenação eterna. Isso, como é que pode? Como é que escaparemos nós? Como é que escaparemos nós de tamanha condenação, gente? De tamanha salvação? Deus, judeus, tu fica aí. Agora eu vou para os gentios. Vocês rejeitaram, agora eu vou para os gentios. Aí alcançou tua família, alcançou a minha família, alcançou tua casa.
Só que aquele, não, estou desviado, estou afastado. Meu Deus, não sabe o que está falando não. Em 2 Coríntios 13, 5 diz uma coisa que completa essa aí. Diz assim, o que é que fala aí? Em 2 Coríntios, capítulo 15, 13, 5, aliás. O que é que diz aí? 1, 2, 3. Tá tímido, né, gente? Deixa eu ler. Examinai, portanto, a vós mesmos. Verifiquem se realmente vocês estão na fé. Provai a vós mesmos. Eu gosto lá de ir para a igreja, lá tem um ar-condicionado, levo minha senhora, eu gosto. Deus não quer sua simpatia, querido. Ele quer o seu tudo. Deus, ele não quer só uma parte de você, ele quer você por inteiro, porque ele se deu por inteiro também. E às vezes a gente fica com aqueles crentes morno, aqueles crentes mais ou menos. Se der eu vou, se não der, você não está servindo a Jesus desse jeito. Você tem que se entregar primeiramente no secreto. Em Hebreus 6, do 7 a 8, diz uma coisa interessante, preste atenção. Diz assim, ó, porque a terra, em Hebreus fala, essa questão da terra somos nós que estamos sendo cultivados. Preste atenção, isso falou muito forte comigo. Diz assim, portanto, a terra, que é a terra boa, são aquelas pessoas que verdadeiramente temem ao Senhor, as virgens prudentes, que absorve a chuva, que é a chuva, é a palavra de Deus. Vem no Tadel, treinamento de líderes, vem no culto de celebração, ouve a palavra, escuta a pregação, né? Lê a Bíblia, ora, busca o Senhor, está lá de todo o coração. Não é aquele crente perebento que toda hora todo time está apontando ele na igreja. É por causa disso, é por causa não sei o quê. E os 3 dedos apontando para ele. É por causa disso, é por causa disso, é por causa daquele, não sei o quê, não sei o quê. Qual a justificativa? É porque eu estou ferido, Jesus foi ferido mais do que você na cruz. O problema é que a gente encontra desculpa para não fazer a obra de Deus. Disse assim, porquanto a terra que absorve a chuva, que cai de tempo em tempo. O que é que diz mais? E dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam e recebem o quê? A bênção de Deus. Mas passa adiante. A terra, as virgens imprudentes. Todavia a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançada ao fogo. E a Bíblia fala que de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, lá em Gálatas fala isso, ele vai colher. E eu pergunto, isso deveria dar um temor muito grande em nós. E eu quero finalizar, queridos, dizendo a seguinte coisa, em Mateus 25, do 11 ao 13. Preste atenção. Pelo fato de você dizer que Jesus é o Senhor, não significa que Ele realmente é o Senhor da sua vida. Porque as pessoas querem aceitar Jesus como Salvador, mas como Senhor da sua vida, são poucos. E a Bíblia diz assim, mais tarde, chegaram as virgens, diga mais tarde, clamavam, Senhor, Senhor, agora eu quero te aceitar. Agora eu quero servir de todo o coração. Agora eu quero fazer a coisa correta. Passa aí adiante. Contudo, ele lhes respondeu, em verdade, eu vos afirmo que eu não tenho intimidade com vocês. Eu nunca vos conheci. Você estava na igreja. Eu estava pregando, estava cantando, eu estava na mídia. Eu cuidava das crianças, eu limpava as cadeiras. E eu quero finalizar com 1 Tessalonicenses 4,16. É uma palavra que a gente não escuta muito, glória a Deus, né? Diz a seguinte coisa. 1 Tessalonicenses 4,16. Na minha versão diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Queridos, não é se Jesus vai voltar, é quando Ele vai voltar. E Ele vai te encontrar ou com as lamparinas acesas ou com as lamparinas apagadas. Cabe, queridos, isso é tão sério de um jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais cheio de Deus você é, menos problema você vai dar.
Quanto mais cheio de Deus, cheio do Espírito Santo você for, mais você vai ser realmente aquela pessoa que vai fazer a diferença. Essa igreja, ela vai crescer com pessoas avivadas, com pessoas que estão dispostas a pagar a própria vida. Aquelas pessoas que são apaixonadas pelo Senhor, estão guardando a promessa de Deus, estão vigiando de dia e de noite. Não é só servir por servir, não é vir ao culto, é ser o próprio culto ao Senhor, não só o domingo, mas todos os dias. É se examinar todas as horas, todos os momentos, é pedir perdão, Senhor, reconsidera, Senhor, em nome de Jesus, que eu cresça em graça, conhecimento, sabedoria. Queridos, como pastor eu erro também. Esse dia eu estava pedindo perdão à minha esposa, pedi perdão aos meus filhos, de uma atitude minha. Sabe, não é, você não vai ser perfeito na sua alma, por enquanto não, mas é você ter consciência de que você está servindo, primeiramente não a sua família, não seu pastor, não seu marido, não sua esposa, não seu filho, mas se você conseguir ver Jesus em tudo, porque a Bíblia fala que o homem espiritual discerne tudo. Então se você conseguir ver que você vai responder tudo que você fez, tudo que você fez na sua vida, você vai responder ao Senhor. A sua esposa tem que ver Jesus em você, os seus filhos têm que ver Jesus em você, os seus liderados têm que ver Jesus em você. Então nós temos que entender o seguinte: como estão as lamparinas? E eu quero, coloque esse versículo por favor, Apocalipse 20:12. Coloca aí por favor, Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé do trono, e alguns livros foram abertos. Pensa que está sendo escrito um livro para ti nesse momento, para nós. Então, abriu-se, volta lá por favor. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros. Às vezes num celular você coloca você bateu uma foto do ano passado, ao celular mostra ou não mostra? A gente tem uma surpresa, né? Fala, eu nem lembrava mais dessa foto. O nosso Deus lembra de tudo. Tudo está sendo anotado, tudo está sendo escrito, e nós podemos mudar a nossa história a partir de hoje. Você pode sair dessas virgens imprudentes e tornar-se virgem prudente, aguardando o Senhor, aguardando o noivo, iluminando com as lamparinas, aquecendo no secreto, vivenciando uma verdadeira vida com Deus. E você que dorme, hoje é o dia de despertar, porque Deus me proporcionou essa palavra para você, porque Ele quer mudar a sua vida, em nome de Jesus. Vamos nos levantar. Aleluia.